Nesta aula vamos falar de como criar ponteiros para structs, para estruturas. Então a gente vai criar um ponteiro, isto é, uma variável para armazenar o endereço, e esse endereço vai apontar para uma variável, um struct, né? Uma estrutura. Então vamos aqui, temos aqui a estrutura posição com dois campos x e y, ambos de tipo int. Então vamos aqui criar uma variável embaixo, var pos, de tipo posição, e vou definir esse cara com um struct literal posição com valores 47 e 81, tá? Agora, vou criar um ponteiro aqui, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, vou criar var, tá? Vou chamar esse cara de, vamos ver aqui, chamar esse cara de k, tá? E esse cara aqui vai ter que tipo, né? Eu quero que seja um ponteiro que aponte para uma posição. Eu sei que o tipo de posição é posição dessa maneira, mas se eu quiser fazer um ponteiro, eu tenho que pôr um asterisco antes desse cara. Então, esse tipo aqui significa ponteiro para uma posição. Tá? E para poder iniciar o valor, eu vou dar o endereço da variável pos, que mantém a posição aqui, estrutura. Dessa maneira, eu posso agora pegar esse ponteiro k. Se eu dar o fmt println, vamos ver o que é que dá. Vamos ver aqui, go run struct 3 do go. Então, olha aqui, ele fala que é o endereço desse cara aqui. Ele está até apontando já e mostrando o valor da struct que é apontada pelo ponteiro. Legal. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, para poder acessar o valor de x, por exemplo, apontado pelo ponteiro? Bem, a gente pode usar a de desreferenciação, né, de reference, põe o asterisco antes do k, tá? Aí dessa maneira aqui, você põe o asterisco dentro do k, eu vou botar o parênteses entre eles, ponto x, tá? Se eu pôr dessa maneira aqui, deixa eu botar uma linha aqui para você não confundir, que eu estou escrevendo essa parte aqui, tá? Então eu ponho o asterisco k para desreferenciar esse ponteiro e ele vai pegar o valor apontado, que nesse caso é essa posição 4781, e vai pegar desse valor apontado o campo x, ponto x. Nesse caso 47. A mesma coisa funcionaria para y, né? Tá certo? E se você quisesse, por exemplo, modificar o valor de y, eu poderia falar, pega o ponteiro, desreferencia com um asterisco antes, pega esse cara, eu quero o ponto y, quero mudar, eu uso o operador de atribuição, por exemplo, mudar y para 33. E ele vai mudar o y para 33, tá? Quando der o println vai aparecer 33. Note que realmente muda, porque se eu pôr, em vez desse cara aqui, eu quero pôr pos.y em vez do ponteiro, para ver se realmente mudou o valor que o pos está armazenando. Então ele realmente mudou, 33 ainda está lá no pos. Então mudou o pos, valor y. Tá? Agora, para concluir aqui, na linguagem Go, ela lhe permite que você use a desreferenciação implícita no sentido de que você não precisa pôr o asterisco antes do ponteiro para a struct. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso até fazer o ponteiro ponto y já diretamente, que ele vai automaticamente pegar o ponteiro, desreferenciar e modificar aquele valor, tá? Se eu fizer dessa maneira, vamos ver se o pos.y muda. Mudou do mesmo jeito, sem nenhum erro, tá? Da mesma maneira que você quiser modificar, pode também imprimir. Então, se eu tiver aqui no println, eu quiser, em vez de fazer o parênteses asterisco k.y, eu posso tirar o parênteses e o asterisco e pôr k.y, tá? Funciona da mesma maneira.
Mas tome muito cuidado porque nesse caso, né, o K ele não é uma estrutura. O K é um ponteiro para uma struct, tá? Um ponteiro para um struct, tá? Então tome cuidado com isso. Então, vamos dar uma revisada que a gente aprendeu. Nessa aula aprendemos a criar um ponteiro para uma struct. A maneira de fazer isso é só falar a variável, o nome da variável, e no tipo a gente põe o tipo do struct, aí tem que prefixar com um asterisco para dizer que essa variável é do tipo ponteiro para posição, para struct. A gente aprendeu a desreferenciar usando o asterisco, né, que normalmente a gente usa isso para qualquer ponteiro, e se quiser acessar o campo de um ponteiro que aponta para um struct, é só usar essa notação aqui. Mas aí a gente aprendeu que também funciona sem usar a desreferenciação explícita, isto é, o Go ele permite remover esses asteriscos e os parênteses para poder, aí automaticamente ele vai desreferenciar para você. Tome cuidado porque K nessa caso é uma variável que mantém de tipo ponteiro para posição, não é uma posição, tá? Então por essa aula é só e até a próxima.